Imagine a seguinte cena: Certo. um estaleiro gigantesco, cobrindo uma área equivalente a vários campos de futebol. Imenso. O som ensurdecedor de metal contra metal, reverberando por todo o espaço. Faíscas voando de soldas de alta precisão, iluminando o galpão. E aqueles guindastes imensos, né? Exatamente. Movendo blocos de aço que pesam dezenas de toneladas com uma precisão simplesmente milimétrica. O ar cheira a ozônio e tinta fresca. É um ambiente bem peculiar. É um ambiente brutal, caótico, mas ao mesmo tempo incrivelmente orquestrado. Tipo uma verdadeira sinfonia industrial. Com um objetivo bem claro. Sim, entregar um superiate de 100 milhões de dólares, com prazos contratuais implacáveis e clientes que, não aceitam absolutamente nada menos que a perfeição absoluta. Nenhuma margem para erro. E é exatamente sobre essa linha que vamos falar na nossa investigação de hoje. O material base dessa nossa análise profunda é um artigo incrivelmente detalhado do Maurizio Risari. Publicado em fevereiro de 2026. Isso, com o título A Arte de Tornar o Invisível Visível. POPs, regulações e compliance como vantagem estratégica. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Qual é o nosso objetivo hoje com esse texto denso? Bom, o ambiente dos superiates que o autor descreve baseado aí nas 2 décadas de experiência dele dentro de estaleiros serve como um microcosmo. É um laboratório de alta pressão para essa discussão. Um cenário extremo para testar a teoria. Exato. Mas é fundamental a gente estabelecer uma premissa logo de cara. O texto usa a construção naval como pano de fundo, mas a tese central se aplica a qualquer ecossistema complexo. Qualquer organização. Qualquer uma. Seja uma startup de tecnologia, um hospital ou uma multinacional de logística. Estamos falando sobre como as empresas lidam com a sua própria memória operacional. E o que acontece quando ignoram isso? Mais do que isso. O artigo destrincha por que ignorar as restrições e as regras do jogo leva inevitavelmente ao colapso estrutural e à irrelevância no mercado. Nossa missão de hoje é entender como transformar a conformidade, o famoso compliance, e a estruturação de processos operacionais em um verdadeiro superpoder estratégico. O que é um desafio monumental. Demais, porque a imensa maioria das pessoas e das culturas corporativas enxerga essas coisas como uma burocracia chata. Um mal necessário. Sim, algo que serve só para atrasar o trabalho real. Então a ideia é descobrir como pegar isso que tradicionalmente suga a energia da equipe e transformar numa vantagem de eficiência brutal. É uma mudança de mentalidade. E para começar a construir esse raciocínio, a gente precisa olhar para dentro das empresas e falar sobre o perigo do conhecimento invisível. Tem uma situação clássica corporativa. O fator ônibus. O famoso fator ônibus. Qualquer pessoa que nos escuta vai se identificar. O que acontece com a operação no dia em que aquele funcionário brilhante... Aquele que conhece todos os atalhos não documentados? Isso. E as peculiaridades do sistema. O que acontece se ele é atropelado por um ônibus? Ou, num cenário menos trágico, se ele simplesmente decide aceitar uma oferta de trabalho na concorrência. A operação engasga violentamente. Em muitos casos, simplesmente desmorona. O autor introduz o conceito de memória operacional para explicar a anatomia desse colapso. Como ele define isso? Essa memória não é o que está escrito nos contratos ou nos organogramas oficiais da empresa. Ele é um corpo de conhecimento denso. Construído em camadas ao longo do tempo. São os hábitos diários. Exato. As pequenas adaptações que a equipe de chão de fábrica faz para que uma máquina funcione sem superaquecer, as soluções de contorno que o departamento financeiro adota para fechar a folha no prazo. Toda aquela cultura do é assim que fazemos as coisas por aqui para dar certo. Perfeito. É essa camada invisível de ajustes finos que transforma um grupo de indivíduos isolados e uma pilha de equipamentos num sistema que produz resultados confiáveis. Mas o artigo aponta que depender dessa estrutura invisível é uma armadilha, certo? Uma armadilha enorme. Porque enquanto as coisas estão calmas e a equipe é a mesma, a ilusão de controle é perfeita. A máquina roda. Aparentemente. O problema é que o ambiente de negócios nunca é estático. Um projeto, de repente, aumenta de escala. Ou a complexidade de um produto dobra. Um cliente impõe um padrão mais rigoroso.
Ou perdemos aquele talento que guardava o mapa da mina na própria cabeça? É nesse ponto de estresse que a organização percebe a fragilidade. O legado de excelência estava construído sobre fundações de areia. O que é fascinante aqui é a vulnerabilidade dessa arquitetura, né? O que é fascinante aqui é que, quando o conhecimento crítico não é formalizado, ele carrega uma fragilidade extrema, porque ele vive exclusivamente na biologia, Na mente das pessoas. ou, no máximo, no boca a boca dos corredores. Se a garantia de qualidade depende da boa memória de um supervisor num dia específico, A empresa está operando sobre um gelo muito fino. a variabilidade dos resultados se torna incontrolável. E a única forma de mitigar essa roleta russa operacional é através da consolidação dessa memória. E é nesse momento que qualquer pessoa que trabalha no mundo corporativo vai pensar: lá vem a palestra sobre POPs. Os procedimentos operacionais padrão. Todo mundo sabe o que é. Geralmente é aquele documento árido que a qualidade cria, imprime, coloca numa pasta E guarda na estante. só para tirar a poeira e mostrar quando um auditor externo aparece com uma prancheta na mão. Mas o Rizari faz uma redefinição agressiva desse conceito. Ele argumenta que os POPs não são evidências de auditoria. Eles são um know-how tático puro, Destilado. destilado e transformado em um ativo de conhecimento compartilhado. Essa distinção é o alicerce de toda a teoria. Como ele ilustra isso no contexto dos iates? Pensa na instalação dos estabilizadores giroscópicos no casco da embarcação. Existe o manual do fabricante, claro. Sim, a teoria básica. Mas existe a maneira específica, desenvolvida depois de 3 projetos que deram dor de cabeça, de instalar aquele equipamento, para garantir que a vibração não chegue à suíte principal do proprietário. Porque se chegar, o cliente processa o estaleiro. E a reputação vai para o ralo. Se esse como fazer específico não for capturado num procedimento dinâmico, o próximo iate vai ter vibração. Ter esse conhecimento consolidado é a fronteira entre uma gestão baseada no instinto, Onde a tripulação apenas reage aos incêndios. exato, e uma gestão verdadeiramente sistemática, que atua na prevenção. Sem esse registro, a empresa gasta uma energia tremenda só para redescobrir coisas que já sabia. O que impossibilita qualquer ciclo de melhoria contínua. Afinal, não existe otimização do caos. De jeito nenhum. Se não tem uma linha de base documentada de como um processo é executado hoje, como medir se a mudança de amanhã melhorou 10% ou piorou tudo? Fica impossível. Isso resolve o lado interno, a consolidação da nossa própria expertise. Mas o autor faz uma transição dura para o mundo exterior. Nenhuma empresa opera no vácuo. Estamos todos navegando num oceano denso e constante de regulações, leis de segurança do trabalho, códigos ambientais internacionais, Sanções econômicas. obrigações fiscais complexas. E a conversa de bar dos executivos é sempre a mesma de que esse emaranhado regulatório é uma âncora gigantesca. Que mata a inovação e punha agilidade. O autor reconhece essa frustração, mas desmonta essa percepção com uma análise bem contraintuitiva. Ele adverte que ignorar essas restrições externas ou tratá-las como um obstáculo a ser burlado para ganhar velocidade é um erro estratégico fatal. E para sustentar isso, ele traz um conceito fundamental, a coelibertas. A ideia central da coelibertas é que a verdadeira liberdade de operação não existe na ausência de regras, mas sim por causa delas. Explica a analogia que ele usa, eu achei brilhante. Imagina um parquinho infantil construído na beira de um penhasco. Se não houver uma cerca de proteção, as crianças vão brincar encolhidas no centro. Aterrorizadas, com a possibilidade de cair. A cerca representa a regulação. Ao construir uma cerca forte e visível nos limites do penhasco, você não está restringindo as crianças, você está criando a condição segura para que elas corram e explorem livremente. Explorar todo o espaço disponível sem medo. Isso inverte completamente a lógica tradicional. A regra deixa de ser uma corrente e passa a ser a infraestrutura de segurança que permite acelerar. Se a gente conectar isso ao cenário geral, quem decide ignorar a cerca e jogar fora dos limites para ganhar vantagem competitiva de curto prazo, cai no que ele chama de obsolescência inevitável. Contraindo uma dívida tóxica com o futuro. Mais cedo ou mais tarde, o arcabouço legal se atualiza ou um acidente expõe a negligência. A operação que dependia de atalhos torna-se incompatível com o mercado, obsoleta do dia para a noite. É um jogo de soma zero tentar vencer o regulador no longo prazo.
O artigo até menciona um conceito matemático para amarrar essa ideia, O espaço de possibilidades. representado por aquele P maiúsculo estilizado das equações. É a definição formal da área delimitada pela cerca do nosso parquinho, certo? É a representação do perímetro seguro e legal. Esse espaço de possibilidades é a intersecção onde a inovação encontra a legalidade. Operar dentro desse espaço significa navegar com previsibilidade, confiança perante investidores e clientes. Tentar construir um modelo de negócios fora do espaço de possibilidades é garantir que o barco vai encalhar, enfrentando sanções e danos irreversíveis. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Vamos colocar essa teoria sob pressão por um momento. Vamos lá? O raciocínio é sólido. De um lado, capturar o conhecimento interno com POPs, do outro, respeitar o espaço de possibilidades externo. A proposta dele é fundir essas duas dimensões. Sim. Mas na prática diária corporativa, isso não é a receita para um pesadelo burocrático? Se eu embutir cada linha de uma regulação ambiental dentro do manual do estaleiro, Vai virar um monstro de 1000 páginas, que um mecânico sujo de graxa nunca vai ler. Nunca. essa é a objeção clássica e o autor antecipa exatamente esse problema. A falha ocorre quando as empresas tentam sobrepor a regulação ao trabalho como camadas separadas. O jurídico cria um silo, a engenharia cria outro. E eles não conversam. Aí o mecânico recebe o manual e depois um calhamaço com termos jurídicos sobre descarte de resíduos que ele vai ignorar. A solução do Risari é o conceito de compliance normalizada. Que é genial. A genialidade não está em anexar a lei ao procedimento. É traduzir a exigência da lei diretamente no fluxo prático da tarefa. Então, o mecânico não precisa ler o Código Ambiental Europeu. O procedimento operacional dele já foi desenhado de forma que o descarte do fluido, lá no passo 4 da tarefa, já é a maneira exigida pela lei. A conformidade desaparece como uma entidade separada. Ela se torna o próprio ato de realizar o trabalho corretamente. Se ele seguir as instruções para a manutenção da turbina, a conformidade é alcançada de forma automática. Como um subproduto natural do processo. A compliance normalizada deixa de ser uma auditoria estressante pós-trabalho e passa a ser a própria coreografia diária do estaleiro. Isso muda tudo. Mas o texto vai além, traz uma metáfora quase física para explicar o impacto disso. O débito entrópico. O Delta-S Debt. Como as leis da termodinâmica ajudam a explicar a gestão de uma empresa. É uma analogia brilhante. A entropia é a medida da desordem, certo? Do caos num sistema fechado. Uma empresa sem procedimentos, que gere obrigações de forma reativa, vive num estado de alta entropia. O débito entrópico é todo o atrito invisível que consome recursos. Energia gasta por gerentes resolvendo o mesmo conflito pela 10ª vez. Um tempo perdido pelo jurídico defendendo uma infração por ignorância do operador, atrasos por retrabalho. É como um motor gigante operando sem óleo lubrificante. O combustível, ou seja, os salários e o capital, não vira movimento para frente, vira calor e atrito. Desgastando as engrenagens até quebrarem. Em oposição a esse caos, ele introduz o beta da organização. A energia coletiva e o talento humano. Quando a empresa alcança a compliance normalizada, ela reduz drasticamente o atrito interno. O resultado é que o beta da organização é convertido em inovação real e crescimento sustentável. O sistema fica fluido. Isso soa incrivelmente poderoso no nível estratégico. Mas transformar compliance num vetor de eficiência precisa de uma estrutura pragmática. Como tirar do papel? O artigo detalha uma solução tecnológica chamada CIRAG. Então, o que isso tudo significa na prática? Como o CIRAG impede de virar só mais um repositório corporativo morto onde a inteligência é esquecida? O grande diferencial do CIRAG não é armazenar arquivos. É criar conexões dinâmicas entre a execução e a regra. Uma arquitetura viva. Exato. Tem 4 funções principais. A primeira é a formalização do know-how técnico de forma descentralizada. Desde o soldador até a diretoria. Todos enxergam a mesma verdade. Acaba aquele monopólio da informação do gerente veterano? Acaba. A segunda função
é lidar com um choque externo. Imagina uma nova resolução ambiental europeia sobre solventes de pintura. No modelo tradicional, seria um memorando ignorado. No CIRAG, essa restrição é mapeada e vinculada diretamente aos procedimentos operacionais afetados. O sistema identifica o impacto no procedimento de pintura do casco. E o passo a passo na tela da equipe amanhã já reflete o novo solvente? O operador não precisa ser especialista em direito internacional, o que nos leva à terceira função. A conformidade se torna um processo totalmente natural, integrado ao fluxo diário. Segurança jurídica garantida por design. E a quarta função? A transparência e verificabilidade para todas as partes interessadas. Se um órgão regulador ou um fundo de investimento pedir garantias, a empresa não precisa forjar relatórios retroativos de 2 anos. A verificabilidade é imediata e incontestável. Todos podem auditar o histórico de decisões. Esse nível de confiança é um ativo inestimável. É a previsibilidade como barreira competitiva. Organizações assim não competem mais no mesmo nível de quem depende de improvisação heróica. É a síntese perfeita da nossa imersão de hoje. A grande lição que fica é essa mudança brutal de paradigma sobre o que significa excelência. Com certeza. Porque, olha, fazer algo extraordinário uma única vez, tipo virar 5 noites seguidas para entregar um componente no prazo e salvar a pele do estaleiro, isso não é excelência. É gerenciamento de crise mascarado de heroísmo. Excelência verdadeira é uma arquitetura, garantir que as coisas certas sejam feitas do jeito exato todas as vezes, apoiadas por um sistema orgânico. E a aplicação dessa filosofia transcende a construção naval. Para quem nos escuta e lidera times, seja numa fábrica, numa redação de jornalismo ou desenvolvendo software. O valor competitivo está naquilo que não se pode ver. Entender que documentar esse conhecimento tácito, harmonizando a criatividade com os limites externos, elimina o caos diário, é transformador. Compliance deixa de ser custo e vira um escudo. E com esse escudo, todo o beta da organização, a energia da equipe fica livre para inovar dentro do espaço de possibilidades. Isso levanta uma questão importante para a nossa audiência refletir após essa análise. Qual seria? Pense no seu ambiente de trabalho amanhã. Se um pulso magnético apagasse misteriosamente todas as soluções não documentadas, todos os jeitinhos invisíveis e os atalhos não oficiais que a sua equipe usa, nossa! Em quanto tempo a ilusão de estabilidade se desfaria e a operação entraria em colapso? O que exatamente existe de invisível hoje nos fluxos da sua empresa que precisa urgentemente se tornar visível? Antes que a maré regulatória ou as pressões do mercado subam e engulam a operação. Fica a reflexão. E uma provocação pesada, mas absolutamente necessária para diagnosticar a real saúde de qualquer operação. Não espere o funcionário mais antigo se aposentar para descobrir o quanto a empresa dependia da memória dele. Nós ficamos por aqui com o mergulho de hoje. Até a próxima investigação.